Sabe, lá no fundo, todo mundo vive um conflito, né? Aquela tensão entre ser quem a gente realmente é e ser quem a sociedade espera que a gente seja. É uma jornada que todo mundo enfrenta, essa busca pelo nosso verdadeiro eu. E é exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora. E já começamos com a pergunta que guia toda a nossa conversa. Vale a pena, sabe, dar uma pausa e pensar de verdade sobre isso? A resposta pode dizer muito sobre o jeito que as pessoas vivem o dia a dia e principalmente o como tomam as decisões mais importantes da vida. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa máscara social que muita gente usa e por que isso acontece. Depois, vamos mergulhar no que é a tal da individuação, ver a diferença entre propósito e objetivos e, no final, claro, vamos ver os passos práticos para começar essa caminhada de volta para um eu mais autêntico. Bora começar então falando dessa máscara. Muita gente usa uma todos os dias e muitas vezes sem nem se dar conta. É uma luta silenciosa que acontece dentro de cada um. E como essa citação da Madre Teresa de Calcutá aponta, a chave para essa luta não está no barulho do que os outros esperam, mas no silêncio que a gente encontra dentro da gente. É nesse espaço que dá para começar a ouvir a própria voz e descobrir quem a gente é de verdade, por baixo de todas as camadas que a sociedade foi colocando na gente. Tá, mas se usar essa máscara afasta a gente de quem somos de verdade, por que então tanta gente faz isso? A resposta está numa das nossas necessidades mais básicas e primitivas, a necessidade de pertencer a um grupo. É só a gente olhar para os animais, por exemplo. Viver em bando é uma tática de sobrevivência. E nós, seres humanos, carregamos esse mesmo instinto. Lá no inconsciente, existe a ideia de que para sobreviver é preciso ser aceito. Ser rejeitado pelo grupo, lá atrás da nossa evolução, era quase uma sentença de morte. E como é que se garante essa aceitação? Absorvendo as regras do bando. Desde que nascemos, somos moldados por três grandes forças: a cultura da nossa família, com seus valores, a cultura da sociedade, com suas modas e normas, e a cultura religiosa, com seus dogmas e princípios. E é aí que entra um conceito super importante da psicologia que veio do Carl Jung: a persona. Essa personalidade que a gente constrói, sabe? Peça por peça, para se encaixar e ser aprovado. Pensa nela como um uniforme que a gente veste para cada situação. Um para o trabalho, um para a família, outro para os amigos. É uma ferramenta de proteção para evitar a dor de ser rejeitado. Mas não é quem a gente é de verdade. Ok, se viver com essa persona é o problema, qual é a solução? Bom, a resposta está em outro conceito fascinante: o processo de individuação. É a jornada para descobrir e resgatar o nosso eu autêntico. Olha, de um jeito bem direto, individuação é basicamente o oposto de viver pela persona. Significa parar de decidir as coisas com base no que os outros vão pensar e começar a agir a partir do que o nosso eu mais profundo, mais verdadeiro, realmente sente e quer. É sair da busca por aprovação externa e encontrar a validação interna. E quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica gritante, né? De um lado, viver pela persona gera medo, ansiedade, uma espécie de violência interna, um conflito o tempo todo entre quem se é e quem se finge ser. Do outro lado, viver a partir do eu verdadeiro traz coragem, propósito e uma sensação de paz, de plenitude. E como é que a gente sabe se essa violência interna está rolando? Geralmente o corpo e a mente dão sinais bem claros. Uma ansiedade que não vai embora, uma tristeza ou raiva que aparecem sem motivo, preocupação demais com tudo, aquela dúvida que paralisa, ou até a busca por vícios, a sensação de descontrole. Tudo isso pode ser um sinal de que estamos longe do nosso centro. Isso leva a gente para uma distinção que, olha, é fundamental para entender o que é felicidade de verdade. Precisamos diferenciar o que é atingir objetivos e o que é viver um propósito. São coisas completamente diferentes. Dá uma olhada nessa diferença aqui. Objetivos são metas, comprar a casa, ser promovido. Eles são importantes, claro, fazem a gente se mexer. Mas o propósito é a jornada. É sobre se conectar com o seu eu, viver com autenticidade. Objetivos trazem picos de alegria. O propósito traz uma felicidade mais estável, mais duradoura. E essa frase, ela resume perfeitamente a ideia. A alegria de uma conquista é ótima, mas muitas vezes ela passa rápido, é um pico de prazer. A felicidade de verdade, a tal da plenitude,
é outra coisa. É um estado de ser, uma paz que fica ali no fundo, sabe? Que acontece quando as nossas ações estão alinhadas com quem a gente é por dentro, não importa o que aconteça do lado de fora. Beleza, tudo isso faz sentido, mas e na prática? Como é que se começa essa jornada? Vamos para a parte final, que é mão na massa mesmo, os primeiros passos para se reconectar com o verdadeiro eu. Mas antes de qualquer passo, a gente precisa ser honesto e encarar de frente o maior obstáculo de todos: o medo. O medo da crítica, da desaprovação e, principalmente, o medo de perder pessoas que a gente gosta. É normal que, quando a gente muda, algumas pessoas se afastem, mas a boa notícia é que isso abre espaço para novas conexões muito mais alinhadas com quem a gente é de verdade. Então, por onde a gente pode começar? Tem aqui 4 passos bem práticos. Primeiro, comece a excluir os rótulos que colocaram em você, o tímido, a responsável. Segundo, questione aquelas regras e proibições da infância. O que ainda faz sentido hoje? Terceiro, abra a mente, estude outras culturas, outros jeitos de pensar. Isso ajuda a ver que não existe um jeito só de viver. E quarto, uma ferramenta poderosíssima. Tenha um diário. Anote o que você percebe, o que você pensa. Ajuda a separar o que é seu de verdade e o que você só aprendeu. Para a gente fechar, vamos pensar em algumas coisas aqui, começando com algo do dia a dia. Pensa só, na hora de se vestir, o que pesa mais? A opinião dos outros ou o que faz a pessoa se sentir bem, se sentir ela mesma? Esse pequeno ato pode ser um ótimo termômetro. E aí a gente volta para aquela primeira pergunta lá do começo, só que agora com tudo isso que a gente conversou. Talvez a resposta esteja um pouco mais clara. Afinal, quem está no comando da vida? O verdadeiro eu ou a persona social? E por último, a reflexão que vira ação. Não precisa ser nada gigante, não. A jornada da individuação começa com um único passo, uma única decisão. Qual pode ser esse primeiro pequeno passo na direção do verdadeiro eu, que pode ser dado ainda hoje?